Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Se alguém pegasse uma ideia sua e depois vendesse essa ideia por mais de 2,5 bilhões de dólares, como você se sentiria? Se sentiria roubado, passado para trás ou sentiria que perdeu uma oportunidade de ouro? Bom, o desenvolvedor de jogos Zak Bart é o único que consegue responder essa pergunta. Em abril de 2009, o Zak teve uma ideia de criar um jogo competitivo de mineração chamado Infiniminer. E esse jogo trazia uma característica muito interessante e que hoje em dia é muito conhecida. O jogo era feito de blocos. Esse jogo chamou a atenção nos fóruns de jogos indies e muitas pessoas se interessaram pelo conceito, especialmente um cara sueco chamado Marcus Persson. Esse cara também era um desenvolvedor de jogos e viu em Infiniminer um conceito que poderia ser explorado para criar um jogo de sobrevivência baseado em blocos, geração procedural e muita liberdade. E isso deixou esse cara animado. Alguns meses depois, ele decidiu lançar na internet um protótipo de um jogo chamado The Cave Game. E esse pequeno protótipo foi se desenvolvendo e o projeto foi ficando cada vez mais ambicioso e um tempo depois, ele se tornou o que a gente conhece como Minecraft. Estrelando Niel Hell. Tô tentando um bagulho diferente hoje, tá ligado? Tô tentando um visual meio clássico, tá ligado? Um visual mais chique, mais refinado, tá ligado? Então por isso que eu troquei a touquinha aqui por esse chapéu, mano. Eu acho que tá funcionando, mano. Eu tô me sentindo chique, tá ligado? Eu só espero que você esteja com tesão. E você pode aproveitar e se inscrever nesse canal aqui, porque também a gente faz muito vídeo da hora aqui, tá ligado? Explorando vários assuntos, vários games, vários nichos. E, mano, seria uma honra ter você aqui comigo. Tamo junto, meu parceiro. Eu não queria fazer esse vídeo apenas na base da pesquisa, eu queria ter a experiência real do jogo e eu queria ver com meus próprios olhos do que se trata. E pra achar e fazer funcionar esse jogo em 2025 deu um trabalho desgraçado. Primeiro eu precisava encontrar o jogo em si, e essa parte foi bem tranquila porque o código-fonte do jogo tá disponível no GitHub pra todo mundo baixar. Depois eu precisava compilar esse código-fonte pra ter acesso ao executável do jogo. Aí eu tive que baixar um programa chamado Visual Studio 2008, só que o problema é que esse programa é antigo pra cacete e no site oficial da Microsoft não existe mais. Dessa forma eu tive que vasculhar a internet e torcer pra não pegar nenhum vírus que ia vazar uma foto do meu pirulito na interwebs. Então eu achei um link no archive.org com o programa funcionando perfeitamente. Mas pra completar a nossa missão a gente precisava de mais um componente chamado XNA Game Studio 3.0, que também não existia mais no site da Microsoft e eu tive que procurar um link e de novo torcer pra que uma foto do meu rabo não aparecesse na internet aí. Mas eu consegui achar e finalmente pude jogar o lendário Infiniminer. E assim que eu abri o jogo, logo de cara, eu fiquei surdo. Meu Deus, a música tá estourando meus tímpanos, velho. Ai! Mas lá tava ele, mano. O jogo que inspirou o Minecraft. Depois de abrir o jogo, eu precisei também abrir um servidor local no meu computador para conseguir jogar, mas por sorte isso já vem tudo configurado no próprio código-fonte e foi tranquilo. E nesse momento a gente pode explorar o Infiniminer, mas afinal, qual é a brisa desse jogo? Do que ele se trata? Como eu disse, o Infiniminer é um jogo de mineração competitivo, e você pode fazer igual eu e pensar, nossa, que merda! Quem que acharia isso divertido? Mas é aí que você tá errado. O jogo é separado por duas equipes, a vermelha e a azul, e os times precisam competir para ver quem consegue mais recursos. Você é spawnado no mapa e esse mapa gera diversas cavernas aleatórias, e nessas cavernas existem minérios diferentes, onde cada um tem o seu valor, e o seu trabalho é coletar esses minérios e trazer para a superfície. Dessa forma, sua equipe vai ganhar uma grana equivalente às raridades dos minérios que você encontra. E assim você pode se sair campeão e se tornar o maior manuseador de picarretas do Oeste. Mas falando desse jeito, parece que é simples demais, correto? Porém, é aí que entra as classes e o sistema de bloco. Todos os jogadores têm um dispositivo no inventário que é o responsável por spawnar blocos no mapa, e esses blocos que são o protagonista disso tudo, porque o jogo tem diversas classes diferentes, o Miner, Prospector, Engineer, o Sapper, Saper, Somper,
sempre. Cada classe tem suas habilidades próprias, o tanto de minério que você pode carregar. A classe Miner, por exemplo, você pode carregar até 8 minérios e a de engenheiro apenas 4. Mas o que muda mesmo de uma classe para outra é o tipo de bloco que elas podem spawnar. E isso é o que vai definir o papel de cada pessoa na partida. Se você escolher ir de engenheiro, você pode spawnar trampolins para ajudar o seu time a chegar mais rápido na superfície, colocar um bloco que deixa o jogador mais rápido ou até colocar um baú para guardar recursos. E isso cria uma dinâmica onde cada jogador tem o seu papel dentro da partida, e só de ver essas mecânicas eu já comecei a ficar imersivo, mano. Eu já entrei no roleplay. Vou descer aqui, caralho, vou pegar um diamante aqui que eu achei, mano. Lau, pô, pá, nossa, mano, peguei aqui, ó. Pum, peguei o diamante. Não morre não, aí eu pego, caralho, vou pôr não, peguei o bagulho errado, cadê? Um bloco de pular. Pum, pulou. Ai, caralho. Bota outro. Pum, pulou. Nossa, eu tenho que subir, caralho. Uau. Nossa, meu Deus. Ai. Foi mal, mano. Fiquei imersivo aqui, mano. Eu confesso que quando eu li pela primeira vez do que esse jogo se tratava, eu fiquei com uma interrogação na cabeça. Eu não consegui entender como um jogo competitivo de mineração poderia ser divertido. Mas tendo essa experiência por mim mesmo, eu entendo, mano. Eu consegui pegar a visão. O trabalho em equipe nesse jogo é crucial. Cada classe importa e eu consigo visualizar como essa dinâmica funcionaria com um multiplayer funcional, porque infelizmente eu tava jogando sozinho. E se eu conseguir pegar a visão jogando mais de 15 anos depois do lançamento, as pessoas que jogaram na época também conseguiram. Esse jogo fez um sucesso nos fóruns de jogos indies pela internet e teve uma base de player interessante. Mesmo com o jogo tendo uma gameplay bem básica e crua naquele momento, as pessoas acharam o projeto extremamente divertido e o principal, inovador. Mas eu acabei de falar, a gameplay era crua e básica exatamente como vocês viram na minha gameplay. E o porquê disso? Por que o jogo parou no tempo e nunca evoluiu? Porque, meus amigos, o código-fonte do jogo vazou na internet e isso permitiu com que outras pessoas começassem a fazer versões alternativas onde elas mudavam aquilo que elas não gostavam. E isso acabou saindo do controle do Zack. E ele resolveu abandonar o projeto e liberar esse código-fonte para todo mundo usar. E um dos filhos desse projeto era nada mais e nada menos que Minecraft. Eu nem preciso gastar tempo do vídeo pra falar do sucesso astronômico do Minecraft. O bagulho é simplesmente o jogo mais vendido de todos os tempos. Mas como será que o criador desse conceito de bloco se sentiu vendo a sua ideia gerando bilhões e bilhões de dólares e ele nem sequer via um centavo desse dinheiro indo pra sua conta? Bom, como é de se esperar, o Zack não ficou nada feliz com isso. Em entrevistas ele deixou claro que ver um jogo que surgiu de uma ideia sua fazendo tanto sucesso foi um fardo bem difícil de carregar por muitos anos. Ele se sentia culpado, mas acima disso, ele sentia que perdeu uma oportunidade. O que mais me deixou impressionado ao ver ele falar sobre isso é que ele não ficou triste pelo fato de alguém ter roubado a sua ideia, até porque hoje em dia é super comum você ver empresas processando todo mundo por usar um nome ou por usar uma mecânica parecida, e ele poderia ter feito isso se ele quisesse, mas ele não fez. Ele ficou triste pelo fato de ele não ter pensado nesse conceito antes. Para algumas pessoas, diferenciar uma referência de uma cópia é algo difícil, porque muitas vezes essa linha pode ser confusa e, se faltar cuidado, pode ser cruzada com muita facilidade. E isso acontece em qualquer forma de arte: música, cinema, pintura e, claro, nos videogames. A diferença entre criar algo inspirado e simplesmente copiar tá no que você faz com a ideia, e não o que você pega emprestado. Por exemplo, Fortnite claramente se inspirou no PUBG, mas ele conseguiu transformar o conceito de Battle Royale em uma coisa completamente diferente, com shows absurdos e coloridos, cheio de construção e personalidade própria. Já o Genshin Impact foi acusado de ser cópia do Zelda Breath of the Wild. Nossa! Já o Genshin Impact foi acusado de ser cópia do Zelda. Eu não vou falar o Breath of the Wild, porque eu não sei falar. Mas ao jogar você percebe que, apesar das semelhanças visuais, ele segue por outro caminho em mecânicas e no público que quer atingir. E é aí que entra o Infiniminer. Ele não virou o sucesso que o Minecraft foi, mas ele plantou a semente. O Notch nunca escondeu que se inspirou diretamente nesse jogo, só que
Ele não copiou, ele pegou o conceito de mineração competitiva e trocou o foco para criatividade e sobrevivência. Ele olhou para um jogo de escavação e pensou: e se isso fosse um mundo infinito onde eu posso construir qualquer coisa? E essa mudança de perspectiva é o que transforma uma referência em algo original. E para exemplificar isso, vamos usar essa árvore como referência. Vamos supor que as folhas e os frutos são todas as variantes que uma ideia pode ter, e aqui na raiz é a ideia original. Mesmo que seja necessário ter a ideia original para outras coisas surgirem, isso não significa que quem criou a ideia é o dono ou sequer sabe todas as possibilidades que aquela ideia é capaz de trazer. E isso foi exatamente o que aconteceu com o Zack. Em nenhum momento ele pensou em transformar o Infiniminer em um jogo de sobrevivência onde você quebra madeira no soco. E essa última frase foi exatamente o que ele falou. Você ser um criador de ideias originais pode ter o seu fardo, porque às vezes você se esforça tanto para criar aquele conceito que não sobra tempo ou energia para pensar nas possibilidades que aquela ideia é capaz de trazer à vida. E você aceitar esse fato e entender que a sua ideia pode ser melhorada por outras pessoas, que outras pessoas podem ter visões que você não teve, é o que te torna uma lenda dentro da indústria de jogos. E foi exatamente isso que o Zack Bart se tornou. Hoje em dia ele é conhecido na indústria como esse cara, como o cara que cria conceitos originais. E a porra do jogo mais vendido de todos os tempos existe graças a esse mano. São poucas pessoas nesse mundo que têm a capacidade de criar conceitos originais igual o Zack. São poucas pessoas que conseguem reinventar a roda, vamos dizer assim. A maioria dos pobres mortais como eu e você usamos de referência outras coisas para criar nossas próprias. E olhar toda essa história do Infiniminer, de como o Notch conseguiu extrair dessa referência algo único e jamais visto antes, mexeu comigo de uma forma diferente, porque mostra pra mim um humilde criador de conteúdo que, se eu souber usar minhas referências da maneira correta, eu ainda vou ter espaço pra criar algo único nesse mundo. É bom ver que ainda existe esperança pra aqueles que estão tentando criar algo novo nesse mundo, que ainda dá pra ser original. E eu não sei vocês, mas isso me inspira pra caralho. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Se alguém pegasse uma ideia sua... Calma. Eu quero... É um vídeo sério, mano. É um vídeo sério. Já o Genshin Impact foi acusado de ser cópia do Zelda Breath of the Wild. Vai se fuder, irmão. Já o Genshin Impact foi acusado de ser cópia do Zelda... Breath of the Wild. Não dá, viado.